Oi, gente, eu vim fazer uma live de última hora. Vou esperar se alguém entra, né? Eu marquei para as 8, não sei quantas pessoas vão entrar, eu marquei de uma última hora, mas quem não entrar eu vou deixar à disposição, depois gravada. Eu coloquei na chamada para a live, né? Até que a morte nos separe, para a gente poder falar sobre isso hoje. Realmente a morte separa quem se ama? Então eu vou fazer uma oração para a gente começar, tá? Pai, que seja a tua palavra, Senhor, e não a minha, a ser usada aqui hoje. Que não seja os meus sentimentos, que não seja por mim que eu fale, mas que o Senhor venha ser soberano e venha, através da tua palavra, trazer sabedoria e discernimento para nós que estamos passando esse momento tão difícil de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, hoje eu vim falar sobre isso. Até que a morte nos separe. A morte separa quem se ama? A morte? As pessoas que morreram, elas estão mortas, né? A Bíblia fala que quem está em Cristo não morre, né? Eles estão dormindo. O Espírito, ele voltou para Deus, que o criou, né? O pó voltou para a terra, e o Espírito voltou para Deus, que o criou. Então, a gente tem que partir primeiro, aqui começando a live, partir da primícia aqui. Quem morreu não, quem se foi, ele não está morto, ele está dormindo. Morte, a palavra morte, ela é uma palavra muito forte, né? Mas ela não é usada para os cristãos. Eu tenho esse entendimento. Porque quem se foi em Cristo, eu falo que meu esposo, ele não faleceu, ele não morreu. Para a sociedade, em termos de burocracia, a gente usa essa palavra. Mas eu falo que meu esposo, ele foi recolhido por Deus. Hoje o espírito dele está com Deus, está com o Pai. Eu creio que o meu esposo, ele está louvando a Deus, cantando no coral celestial, como ele fazia primorosamente. E eu creio que quem está em Cristo está aguardando, né, no céu, né, no paraíso, a ressurreição dos mortos, que a gente tanto aguarda, né, que é a volta de Jesus. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. Eu não entendo porque as pessoas não entendem isso, sendo que é tão claro quando a palavra diz, né, sobre isso. E quando hoje eu me deparei, eu decidi fazer essa live aqui sozinha, encarando vocês, minha vergonha e tudo, porque eu sempre tô com alguém fazendo a live e hoje eu tô aqui sozinha. Eu resolvi fazer porque eu me deparei com um post hoje de um pastor, não vem ao caso aqui o nome, mas um pastor que vive fazendo piadinha de perguntas que fazem para ele, é meio piadista. E ele estava falando sobre a viúva, né? Se a viúva pode se casar de novo, algo assim, né? Não me apeguei muito à pergunta dele, que eu achei de uma má vontade, de uma falta de empatia imensa, de quem fez a pergunta e da resposta dele. E ele falou assim que a viúva, ela poderia se casar de novo, né? É claro que a viúva está liberta para se casar de novo, a Bíblia diz que ela está livre para se casar de novo, porque o esposo não vai voltar para puxar os pés, né? O esposo não volta. Resumindo o contexto do que estava acontecendo ali na pergunta e resposta do Instagram dele. E eu achei de má vontade, tanto o questionamento, quanto a resposta, quanto os comentários abaixo. As pessoas, ela tem uma falta de empatia imensa com a viúva. Vamos começar a falar assim. Primeiro, que quem acabou de ficar viúva, o que ela menos quer ouvir é sobre um novo relacionamento, sobre uma nova pessoa em sua vida. Eu já deixo de antemão, falo de antemão, que eu não condeno quem continua a sua vida, quem arruma uma outra pessoa. Não condeno mesmo, porque a Bíblia ela dá espaço para isso, né? Para a viúva encontrar uma nova pessoa. A viúva ela pode sim se casar de novo, segundo a Bíblia. Mas no começo, assim, principalmente no começo, quem teve seu esposo recolhido por Deus, ela não quer ouvir isso, nem piadinha sobre isso. Então nós sofremos muito sobre isso, quando se diz respeito a isso, né? E a questão da morte nos separe, a morte, como eu disse há pouco, ela não existe para quem está em Cristo. Quem está inscrito está
dormindo, né? O corpo dele está repousando e o espírito está com Deus. Um dia vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, com que é tão aguardada por nós cristãos, diante do mundo como está. E eu creio que o amor, ele sobrepuja tudo, tudo. O amor verdadeiro, ele está acima de carências físicas, do que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Haverá um reencontro, como eu sempre falo aqui. Nós não estamos, os nossos esposos não viraram uma fumaça, eles não viraram um pó, né? Assim, sumiu. Eles existem, né? No nosso pensamento, na nossa saudade, na nossa vontade de tê-los perto, nas nossas memórias, eles não deixaram de existir. Confesso que eu fico muito triste quando as pessoas vêm falar sobre isso comigo, porque é como se o meu esposo, ele não te valesse nada, né? Como se, pronto, fechou o caixão, não existe mais, você pode seguir sua vida. Eu creio que a viúva, ela, nesse momento, eu falo por mim agora, ela tem esse tempo para ela ficar com Deus, um tempo de dedicação a Deus, de estar na presença dele, não de carência, de se expor a isso. Eu vou até ler um trecho aqui, que eu separei para vocês, que fala sobre a viúva. Está em 1 Coríntios 7, 8, 9. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como estão, né? Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Porque é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, o que quer dizer aqui? Que é melhor que fique viúvo, que é melhor que fique solteiro. Mas, o que eu entendo aqui? Quando a Bíblia dá espaço para a viúva se casar de novo, e tem um contexto da Bíblia que fala, né, que a viúva mais velha era considerada viúva até os 60 anos. Abaixo de 60 anos ela não era considerada viúva. Por quê? Porque as viúvas mais jovens, elas acabavam se entregando aos desejos da carne. Elas não conseguiam ficar viúvas. Então, por isso, Paulo, né, em Timóteo, ele dá espaço para que a viúva se case. Aliás, ele nem considera a viúva mais nova, né, como viúva. Ela pode seguir a sua vida e se casar de novo. O que eu entendo aqui? E aí eu volto no questionamento da live de hoje. Até que a morte nos separe. Isso aqui não é só morte física, é a nossa morte espiritual também. E a morte de um amor que nunca existiu. Por quê? Se eu estou viúva e eu me entrego às paixões da carne, primeiro que o meu amor pelo meu esposo, ele nunca existiu. Ali ele já morreu, né? Porque eu me entrego a uma nova paixão por carência física, emocional ou financeira, seja ela qual for. Segundo, porque eu resolvo me casar de novo para suprir algo, tipo, porque a sociedade pediu, algo assim. Então, eu não tenho que suprir a minha necessidade, a minha carência com outra pessoa, nem com outro parceiro, um outro companheiro que seja. Eu tenho que suprir a minha carência e essa falta que eu sinto do meu esposo com Deus, com a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, e as pessoas falam que a Bíblia pode se casar de novo, é por isso. Aí eu vou àquela frase clássica, né? É melhor casar-se do que abrasar-se. É por isso que as pessoas falam isso para a viúva. E às vezes, pastores ou pessoas, ou que não tem muito entendimento, ou que tem entendimento, mas querem que a viúva siga suas vidas, elas falam isso, que a viúva pode se casar, mas não explicam o contexto por quê, né? E tem uma outra passagem de 1 Timóteo 5, 3, 6, que fala assim: a viúva realmente necessitada, desamparada, põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Então, o que a gente aprende aqui? Que quando que nem eu, fiquei viúva, vai fazer 6 meses hoje aqui um mês, dia 13. Eu fiquei viúva, meu esposo foi recolhido por Deus, o que eu faço agora? Eu vou ficar me lamentando, chorando, com dor e me entregando a prazeres da carne? Ou eu vou me colocar na presença de Deus e entender que Ele está hoje, que meu esposo hoje está com Ele,
e que eu preciso fazer com que a minha vida esteja em torno da tua palavra, da tua presença, ou me entregar aos prazeres da carne, né? Eu acho que nesse momento de viuvez, o que a gente precisa é se entregar à presença de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que a fé, eu já vi alguns Instagrams aqui, tá? Que a fé não ajuda nesse momento, que a fé, seja ela qual for, ela não ajuda. No caso, a pessoa tem que seguir em frente, recomeçar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa tem que continuar. É uma continuação diária, tá? Até alcançar a vida eterna, né? Que nos aguarda. Eu tô falando um pouquinho rápido, gente. Fala aí. Tô um pouquinho ansiosa. Então é isso, gente. Eu vim falar sobre isso hoje. Vou falar mais pausadamente. Algumas pessoas entrou agora. Quando há um tempo atrás eu escrevi um e-book que se chama Casados para Sempre. E quando eu escrevi Até que a Morte nos Separe, na última parte do e-book, eu não tinha essa noção, sabe? Deus não tinha me levado a essa chave, né? Ele não tinha virado essa chave em mim ainda. Primeiro porque meu esposo ainda estava do meu lado e eu jamais imaginava que meu esposo iria partir. Eu imaginaria que hoje eu estaria aqui com ele, fazendo uma live sobre cura, sobre restauração, sobre transformação, jamais uma live sobre viuvez, sobre luto. E muito menos até que a morte nos separe de fato. E hoje eu entendo que a morte não separa quem se ama, né? A morte que não existe para quem está em Cristo, ela é só uma passagem. E um dia nós iremos nos reencontrar na eternidade. É o que eu falo sempre aqui no meu Insta, sobre amor eterno, sobre reencontro. Haverá um reencontro. Não foi o fim. O meu esposo, ele não deixou de existir. O seu esposo, né, se você que está aqui, viúva, ele não deixou de existir. Ele ainda existe, só que está numa outra dimensão, como o próprio pastor hoje do post que me veio fazer essa live falou. Ele está em outra dimensão, ele não deixou de existir. Ele vive, né? Eu tô fazendo aqui uma frase bem forte, mas é verdade, ele vive. E ele vai voltar a viver, ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ele vive nos nossos pensamentos, ele vive na nossa saudade, ele vive na nossa lembrança, na gratidão que nós sentimos por eles terem estado ao nosso lado. E ele vai voltar a viver na ressurreição dos mortos, né? O Jesus, quando ele ressuscitou e ele foi até os discípulos, ele comeu, ele bebeu, eles tocaram Jesus. Então ali nós temos a dimensão de como será o nosso corpo depois da ressurreição. Não é um corpo, não é um espírito que não pode ser tocado, que não pode ser beijado, que não pode ser abraçado. Ele come, ele bebe, né? Então Jesus veio nos trazer essa dimensão de como nós seremos, né, após a ressurreição. Quando a Bíblia fala sobre eternidade, sobre céu, sobre os novos céus e nova terra, ali tudo fica bem claro sobre como nós seremos na eternidade, como que não será perdida a nossa identidade. Se vocês puderem ler Lucas 19, deixa eu confirmar aqui para não falar coisa errada. Que é a parábola de Henrique e Lázaro. Lucas 16, 19 e 31. Que na verdade não é uma parábola, tá? É algo que é uma história real. Porque ali falam nomes dos personagens. Jesus, quando falava em parábola, ele não falava nomes. Então, a história de Henrique e Lázaro é uma história real, né? Tanto o rico quanto o Lázaro, eles se reconhecem, eles conversam entre si, eles sabem onde estão. Nossa identidade, quando nós vamos para a eternidade, não está perdida. Nós não seremos perdidos na eternidade. Então, por que eu achar que o meu esposo, porque ele se foi, né? Ele será perdido? Por que eu achar que eu tenho que recomeçar a minha vida com outra pessoa se meu esposo ainda existe? Novamente eu digo, não estou julgando quem recomeça a sua vida. Se você acha por bem recomeçar, ok, é melhor recomeçar do que você viver uma vida de engano, do que você viver uma vida
corrompendo, né, na carne. Então é melhor que você realmente recomece, né? Isso você não estará pecando. A própria Bíblia abre espaço para isso, né? Esqueci a palavra. Mas, se você é viúva, se você sente, né, no seu íntimo, né? Não estou falando só do coração, é alma, corpo e espírito, que você ainda ama o seu esposo, que você ama o seu esposo verdadeiramente. Esse amor, ele sobrepuja tudo, que nem lá em 1 Coríntios 13:8. Eu gosto muito desse versículo. Ele fala que o amor não morre, né? Então, o amor é eterno, assim como a vida é eterna, né? O amor é o maior dos sentimentos e mandamentos. Então, quando a gente se vê num amor que é eterno, que é verdadeiro, que não é que nós estamos fazendo do nosso esposo os ídolos, não, isso não, gente. Mas aquele amor que ele continua, que você tem gratidão por ter estado com aquela pessoa, que você não sente repulsa de pensar nela, porque tem pessoas que, infelizmente, o esposo se foi, ou a esposa, ou seja, quem for, se foi, ele já recomeça uma nova vida, porque de fato aquelas pessoas não faziam mais sentido na vida delas, né? Era um peso na vida delas. Mas há aquela pessoa que cuidou até o fim, que esteve até o fim. E esse amor, eu creio que ele sobrepuja tudo, né? Quando nós vemos aqui, deixa eu lembrar aqui, a Bíblia, ela o tempo todo, ela cuida das viúvas. Deus fala para que as pessoas cuidem de órfãos e viúvas. A viúva não é desamparada, né? Ela sempre tem aquele amor e cuidado por Deus à parte, né? Um amor, um cuidado especial. Aqui em Salmos 68:5 diz assim: Pai de órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Então, você que é viúva, você não está desamparada, né? Você pode se sentir acolhida, não só pelas pessoas que estão à sua volta, né? Mas como por pessoas que podem, nem por mim, que estou aqui, né? Sempre cuidando de vocês, tem um grupo de apoio, mas que vocês possam se sentir acolhidas pela igreja. Elas têm obrigação de acolher vocês. E por Deus, principalmente, vocês não estão desamparadas. Quando você vai na palavra de Deus, você sente acolhimento, você sente esse amor que é aquele amor realmente que é eterno e que nunca te deixa só. Não se sinta só nesse momento. Não faça da sua viuvez algo que vai fazer com que você perca a sua fé e a sua direção e que você se veja perdida no mundo, sabe? Quando eu resolvi fazer essa live aqui, eu tive muito temor para fazer, porque é algo que as pessoas não falam muito. Elas simplesmente falam assim: a viúva pode recomeçar suas vidas, a viúva pode casar de novo, se arrumar. Eu já vi um pastor, a viúva tem que se pôr bonita, maquiada e arrumar outro parceiro. Eu ouvi isso, de uma falta de empatia tremenda. A viúva, ela não tem que fazer isso. Você não tem que orientar uma ovelha que está sofrendo porque um amor se foi, né? E ela não pode ter esse abraço físico no momento, a reencontrar um novo parceiro, né? Você tem que acolher essa viúva de forma com que ela se sinta acolhida não só pela igreja, como por Deus. Levar a palavra, levar o amor, levar a empatia. Não fazer com que ela encontre um novo parceiro só para não te dar peso, né? Então, assim, desculpa, gente, às vezes eu falo um pouco rápido, vocês podem mandar mensagem, tá? Eu vou falando tudo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam, sabe? Quando eu resolvi falar de amor eterno, eu resolvi não porque eu quero falar do meu esposo 24 horas por dia, o que, aliás, eu adoro, porque eu sinto ele em tudo que eu faço, tudo que eu faço eu penso nele, porque eu queria que ele estivesse aqui. Não, principalmente, para que vocês entendam que vocês não estão sós. E que esse momento é o momento de vocês se conectarem com Deus. Que vocês possam preencher esse vazio de vocês com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, que é consolador e não te deixa nunca. É o momento de vocês entenderem que Jesus tem que ser o centro da vida de vocês. A morte, ela não separa quem se ama. Como eu vou voltar lá no e-book, que eu acho que eu não deixei claro, né?
Quando eu fiz o e-book, eu não imaginava que eu fosse perder meu esposo. Eu imaginava que eu fosse estar aqui na live falando sobre cura, restauração, sobre o milagre que nós tanto falávamos. E hoje, quando eu estou aqui falando sobre viuvez e luto, e eu me deparei com a morte do meu esposo, eu entendi que o verdadeiro significado dessa frase: a morte não separa. Porque a morte não existe, simplesmente. A morte existe para quem é pecador, para quem não está em Cristo. Aliás, o salário da morte é o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, é por isso que a morte existe. Mas Deus nos deixa na palavra dele a convicção de que haverá sim a vida eterna. E nós podemos crer no reencontro, crer que a identidade não será perdida. Eu estava lendo hoje algo muito que as igrejas, a maioria das igrejas não falam, que é sobre o novo céus e nova terra. Não ia nem falar isso agora nessa live, mas eu vou falar aqui só para dar uma pincelada. Outro dia eu falo melhor sobre isso. As igrejas não falam sobre o novo céus e nova terra, elas falam só do céu, né? Que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de gozo, né? Mas, quando nós vamos lá para o Novo Céus e Nova Terra e vemos as pessoas, né, os pastores que têm coragem de falar sobre isso, nós realmente enxergamos que não será o fim e que tudo será restaurado, nada será perdido. Deus, quando ele criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, ele viu que tudo era bom. Tudo era bom. E você acha mesmo que tudo que ele fez, que ele viu que era bom, ele vai ser destruído e não haverá mais homem e mulher? Seremos seres assexuados? Você acha mesmo que não haverá relacionamentos mais? Seremos como anjos? Aliás, eu volto naquela palavra, que eu não vou lembrar o versículo agora, mas vocês vão se lembrar, porque eu creio que vocês ouvem muito, sobre a conversa de Jesus com os saduceus, que ele fala que nos céus não haverá casamento, não se casam nem se dão em casamento. É isso. Eu vou lembrar do versículo, se alguém lembrar pode colocar aqui. Ele fala nos céus, né? Nos céus e na nova terra. Temos vários relatos em Isaías que deixam claro que nós não seremos pessoas que só vamos ficar ali com vestes brancas e dizendo amém 24 horas, né? Haverá uma restauração, haverá homens e mulheres, né? E uma nação, né? Se a gente vai lá em Apocalipse, nós vemos claramente isso. Eu vou lembrar aqui de um versículo. Se eu não me colocar agora, depois eu coloco na descrição do vídeo que eu deixar aqui. Apocalipse 21:1. Eu vou abrir aqui. Então, nós temos que entender que sim, haverá um reencontro, haverá novos céus e nova terra, e nesse novos céus e nova terra, tudo será restaurado, inclusive as pessoas, os relacionamentos. Então, por que acreditar que tudo será perdido e que eu posso me casar de novo com outra pessoa? Abrindo aspas aqui, você pode sim se casar de novo, você deve se casar de novo. É melhor que se case do que se abrase. Mas se você tem por sentimento ainda e por um amor que ele sobrepuja tudo, vale a pena se casar de novo? Por carência? Só por desejo sexual, impulso sexual, porque você não quer ficar sozinha? Não é melhor você dedicar a sua vida em oração, em estar na presença de Deus, do que estar na presença de um companheiro que não vai te preencher, né? Aliás, você pode até te preencher algumas vezes, mas e depois, passado o tempo? Não haverá arrependimento? Então é bom pensar nisso, né? Porque hoje, quando eu ouvi essa publicação, eu fiquei realmente chocada com os comentários que eu vi ali. De pessoas zombando, realmente, de quem está na dor, está no sofrimento e acabou de ficar viúva. Primeiro que nós não queremos esse tipo de coisa, sabe assim? Eu acho que pessoas que riem disso e comentam sobre isso, elas não são viúvas ou elas não sabem o que é amor, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais empatia, sabe? A viúva, ela não é um objeto que você... Um objeto não, um boneco. Que você coloca uma pilha ali e ela faz o que você quer. Ela tem sentimentos, e os sentimentos ainda existem. Não só pelo esposo. Os sentimentos, os planos ainda ficaram, sabe?
Seja ela de 1 mês, seja ela de 6 meses, seja ela de 5 anos. Algumas, elas conseguem recomeçar. E eu parabenizo quem recomeça e consegue seguir em frente. Ok. Mas há aquelas pessoas, como aqui a Alves Nunes colocou, ela não consegue imaginar a vida com outra pessoa, como é o meu caso. E tá tudo bem, gente. Vocês não têm que obrigar a viúva a se casar novamente, como se isso fosse determinante para a felicidade dela. Não é determinante para a minha vida me casar novamente. Não é determinante para a minha vida ter um novo parceiro e é por isso que eu vou ser feliz. Eu não sou feliz porque eu tenho um outro homem na minha vida, sabe? Eu venho de um divórcio. E esse divórcio foi um luto em vida. Porque é como se eu tivesse matado um sentimento que nunca existiu, né? Então, eu era muito jovem, me casei muito jovem e eu me divorciei, né? E muitas pessoas condenaram isso. Só que Jesus não me condena. Porque quando eu vou na palavra eu sei que eu não sou condenada. E Deus me deu a graça, né? O presente de ter encontrado meu esposo, né? Que hoje está com ele e que eu sei que eu vou reencontrá-lo, porque eu sei que é amor de verdade, que é amor verdadeiro. E eu sei que ele vai estar lá de braços abertos quando eu chegar, sabe? E eu acho que é assim, gente. Vocês não têm que ficar colocando a viúva como uma coisa que tipo, você tem que se casar, você tem que recomeçar a sua vida. Outra coisa que nós ouvimos muito, você tá chorando de novo? Você só fala dele. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente fala daquilo que a gente ama, a gente fala daquilo que nos faz bem. E me faz bem falar do meu esposo. E me faz bem lembrar de que se ele estaria comigo, se ele estivesse aqui comigo, ele estaria fazendo isso aqui ou isso ali, sabe? Me faz bem crer que eu vou reencontrá-lo, sabe? Se você me pegar chorando um dia, eu vou chorar e ao mesmo tempo eu vou sorrir, porque meu choro vai ser de tristeza pela perda dele e ao mesmo tempo vai ser de gratidão, porque eu tenho recordações com ele, eu tenho saudade dele, eu sinto que tudo valeu a pena, cada momento, toda a guerra que nós travamos em Blumenau, quando ele estava ali enfermo, toda a guerra que nós travamos no início do nosso namoro, toda a guerra até o dia que ele se foi e que eu vi ele partindo, valeu a pena e faria tudo de novo. Então, se você me ver chorando, ao mesmo tempo você vai me ver sorrindo, porque eu tenho gratidão por tudo que eu vivi com ele. E eu sei que esse amor, ele sobrepuja tudo. E eu sei que não só eu, como muitas viúvas, elas sentem a mesma coisa. Algumas, elas perderam os seus esposos para o Covid, algumas perderam os seus esposos por acidente, outras por uma enfermidade como o meu, que já estava assolando ele há muito tempo. E isso não quer dizer que nós estamos cansadas de ter cuidado dele, de nada disso, né? Pelo contrário, faremos tudo de novo, eu tenho certeza, né? Aqui a Isabel falando, eu sou feliz porque tenho Deus em meu coração, nossa alegria tem que estar em Deus. É verdade, Isabel. Sabe por quê? Agora aqui eu vou abrir um parênteses, que nem estava aqui para eu falar, mas eu tô falando de tantas coisas ao mesmo tempo. Muitas viúvas, elas colocam seus esposos como ídolos. E isso é um erro, porque nossos esposos não são nossos ídolos. Nós não temos que ter ídolos no coração. Nós temos que ter Jesus como centro de nossas vidas. Nossos esposos nós amamos. Nós cremos que haverá um reencontro. Nós temos um sentimento de amor eterno que nos leva a crer nesse reencontro. Nós nos lembramos dele, nós homenageamos ele, que nem eu homenageio o meu esposo todos os dias. Porque é como se ele estivesse comigo todos os dias. Eu não vou deixar de falar dele. Porque o legado dele eu vou levar. E a minha missão é falar sobre do legado dele, do testemunho dele, que ainda vai vir muita coisa por aí. E a minha missão é estar aqui falando com vocês. Então eu vou falar dele, eu não vou mudar a minha vida, entende? Mas nem por isso meu esposo é o centro da minha vida. O centro da minha vida é Deus e a sua palavra, sabe? Eu não vou centrar a minha vida em só lembrar dele, porque senão a gente adoece. E não é para nós adoecermos por causa de um sentimento
que nos domina. Não podemos deixar que a dor nos domine a ponto de ser o nosso esposo ou a nossa dor o centro de nossas vidas. Que nós possamos colocar nossa vida em Cristo. Mesmo porque, para quem não entendeu ainda, nós estamos nos últimos dias, nas dores de parto. Jesus está voltando e você não quer ficar, né? Você não quer deixar de ter esse reencontro maravilhoso com Jesus e com seu esposo, e com quem você ama. Então, coloque a sua vida, né? A sua vida em Deus. Centralize a sua vida em Deus. Coloque Jesus no centro da tua vida, né? Como diz um lindo louvor, seja o centro, seja o tudo em meu coração. Então, que a gente não coloque o nosso esposo como centro, porque se nós colocarmos o nosso esposo como centro, como ídolos de nossas vidas, nós vamos viver em função da nossa dor, em função da nossa saudade, e não vamos ter essa comunhão com Deus, não vamos entender o que Ele quer de nossas vidas, porque sim, há um propósito na dor, e não vamos entender que há vida eterna. Então, assim, como que eu vou alcançar a vida eterna? Como que eu vou estar com Cristo se eu não centro a minha vida nele? Se eu acredito em coisas do mundo, né? Então, não tem condições, né? Deixa eu voltar aqui. A Elaine colocando. Eu também sou muito criticada até por parentes. Infelizmente isso acontece. Por quê? Primeiro, porque as pessoas elas não estão acostumadas a nos ver tristes. E como elas não estão acostumadas também com a dor, elas não querem que nós sintamos dor. E sim, eu não sei se eu falei a palavra certa. Então é mais fácil elas dizerem pra gente: fica com outra pessoa, recomeça a sua vida. Não fica assim não. Você é nova, logo logo você casa, você fica com outro. É mais fácil elas falarem isso do que encararem a dor, a sua dor, e encararem que elas podem também passar por isso, por que não? Porque a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos um dia ir embora, né? É uma das certezas que nós temos. É que nós iremos e que nós voltaremos, né? Então, é a certeza que o cristão tem. E até as pessoas que são ímpias, ela tem certeza da morte. Só que as pessoas têm medo de tocar no assunto, elas têm medo de falar sobre isso, e elas não querem que você fale sobre isso. Então, muitas pessoas não vão gostar de ver você chorando, vão preferir que você fale vou me arrumar, a vida continua, tudo bem, sabe? E é por isso até que muitas viúvas, eu creio, que elas recomeçam suas vidas, porque primeiro elas estão cansadas, né, de ser um fardo, de se achar um fardo, porque a família está o tempo todo, amigos estão o tempo todo criticando e falando para elas recomeçarem suas vidas e pararem de chorar. Então, como elas se sentem um fardo, elas falam que se dane, eu vou recomeçar e depois acaba se arrependendo. E aí pode ser tarde demais. Vou procurar aqui, 21:1. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus habitará com eles, e será o seu Deus. Gente, eu não preciso nem falar muita coisa, né? Haverá novos céus, haverá nova terra, e haverá restituição e restauração de tudo. Quando a gente entende isso, a gente consegue encarar o luto, a dor, com mais firmeza, mais coragem, mais fé. Eu acho que as pessoas que não entendem o que eu falo, ou o que a gente fala, elas não estão preparadas para vivenciar tudo isso. Elas estão com a mente tão cauterizada pelas coisas do mundo que elas não enxergam que não é só isso aqui, sabe? O que nós vivemos com o nosso esposo, e agora eu direciono para as viúvas, ou para viúvos que estiverem aqui assistindo, a gente tem que entender que não foi o fim, não é só isso aqui que nós vivemos.
haverá uma restauração. E haverá uma restauração e nós nos conheceremos plenamente e conheceremos as pessoas que amamos plenamente. Ou seja, vai tudo ser melhor, maior, sabe? Não haverá a presença do pecado, não haverá a presença de morte, não haverá luto, não haverá choro, não haverá pranto. Quando você entende isso, tudo fica mais claro. Eu tenho um grupo de viúvas. Quem quiser entrar depois pode me chamar no direct. Se chama Flores do Deserto. Esse grupo é um grupo que é aberto para nós chorarmos, porque há assim um momento que nós estamos na dor, há um dia, principalmente fim de semana, né, meninas? Domingo a gente está naquele diário da lamentação, né? E ali a gente entende que nós não estamos sozinhas. Primeiro, que outras pessoas estão passando pelo mesmo momento, né, de luto e de viuvez. E a gente pensa que não é só com a gente. E nós não podemos ser egoístas, é isso que eu queria falar. Não é porque na sua família ou não aconteceu com você que você tem que ser egoísta a ponto de tratar a viúva como um objeto que ela pode fazer o que você quer, ou fazer o que a sociedade quer, ou o que a última tese fala. Não, nós temos sentimentos. E não é porque o meu esposo se foi há 1 mês, há 2, há 6 ou há 10 anos que ele deixou de ser meu esposo, sabe? Eu converso com viúvas de muitos anos e elas até encontraram novos parceiros, mas elas se arrependeram. E quando eu pergunto assim, com quem você quer se reencontrar? Elas primeiro ficam chocadas, né? Porque tipo, reencontro, não seremos anjos? Não seremos assexuados? Mas se você... Aí eu pergunto novamente, com quem você quer se reencontrar? Com meu esposo. Ou seja, a gente vê que houve amor ainda, há amor ainda, mas ela preferiu ficar com outro parceiro, ou por pressão da sociedade, ou por financeiro, ou porque se sentiu frágil ou com desejos acima que a fez ficar com outra pessoa. É aí que eu falo que a viuvez é o momento de nós nos entregarmos para Cristo. É o momento de nós preenchermos esse vazio com Cristo. E quando nós estamos em Cristo e em sua palavra, nós não sentimos desejos carnais. Aliás, até sentimos, mas aprendemos a matar esses desejos. Porque não somos santos, né? Mas é um trabalhar diário, sabe? Assim, é dia a dia matando os desejos da carne. É dia a dia ali, sabe? Assim, firme, sabendo que o Redentor vive e ele virá nos buscar e não vai demorar. Só para encerrar, que eu não quero me estender muito, que eu falei muita coisa e eu quero voltar outras vezes para falar sobre o assunto. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Jesus, ele veio, Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele vai voltar. Essa é uma realidade que nós não podemos deixar de acreditar, sabe? E eu vou ler para vocês. Se eu gaguejar um pouquinho, repara não, porque a minha dicção ultimamente está pela misericórdia de Deus. Está em 1 Coríntios 15. Nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Como que é? Por isso, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Desculpa. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Vou ler de novo. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Cristo, porque contra eles testemunhamos que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado.
E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Vou ler de novo, que é forte. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Aí continua. Vou ler só mais um pouquinho. A ressurreição dos crentes. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Desculpa, novamente. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Eu não vou continuar aqui, eu só vou ler aqui, ó. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Gente, depois vocês leem, que eu tô até um pouco gaguejando aqui, 1 Coríntios 15, leia tudo. Leia do 12 ao 49, para vocês entenderem. Então, entendam que Jesus veio, ele ressuscitou e ele vai voltar. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto, sabe? E quando Jesus ele veio, pisou nessa terra, ele veio primeiro para nos salvar, né? E para que nós pudéssemos ter a certeza que haverá vida eterna. Não foi o fim. Creia, não foi o fim. Mas coloque a sua vida em Cristo antes que seja tarde demais. Agora eu falo não só para viúvas, eu falo para todos aqui que não estão no luto, sabe? Creia, Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, ele ressuscitou e ele vai voltar. E não há de tardar. Não sabemos o dia e a hora, né? Mas a Bíblia fala para nós ficarmos alertas aos sinais. E os sinais estão todos aí, está mais claro do que água. E a gente tem que estar muito atento. Não sejamos como aquelas... vou lembrar agora, a parábola da... Gente, eu me perdi agora. Não sejamos como aquelas loucas, né? Que ficaram ali, loucas e imprudentes, que ficaram ali tentando fazer com que o tempo fosse, ficasse para frente, fizesse como elas quisessem, para que Jesus vai vir quando bem quiser, né? Então eu posso continuar minha vida como bem eu quero. Não é o momento, mas logo Jesus abre a porta, bate na porta e aí, né? A parábola das 10 virgens, lembrei. Não sejamos como essas virgens que se ficaram lá pensando, eu posso continuar minha vida, eu posso beber mais um pouco, curtir mais um pouco, eu posso gastar todo o meu azeite, não tem problema, né? E aí Jesus bate a porta e aí? Você ficou para trás. Então, não sejamos como como na parábola das 10 virgens. Não sejamos como as loucas, né? Sejamos como as prudentes, que elas entenderam que elas deveriam esperar, se prepararam, né, para esse grande dia, não se corromperam com as coisas do mundo e não ficaram dispersas com as coisas do mundo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas estão dispersas. A Bíblia está falando o tempo todo, né? A palavra ali clara, os sinais estão aí e as pessoas estão dormindo, né? As pessoas estão como as virgens loucas, né? Dormindo, apóstatas da fé, sem entender. Os sinais estão todos aí,
o sistema se armando e as pessoas estão acreditando ainda no sistema. Então, eu fiz esse parênteses aqui porque a gente precisa acordar. Jesus está voltando. E eu vou aqui encerrar e novamente falar para vocês. A morte não separa quem se ama. A morte existe? Não existe, né? Há a vida eterna, há um reencontro. Acredite, creia, né? Coloque a sua vida aos pés da cruz. Deixa que Jesus seja o centro da sua vida. Não continue a sua vida baseada só na dor, no sofrimento. Ai, minha dor, ai, minha dor. A sua dor não é sua, né? E eu sei que é difícil, sabe? Eu sei que é difícil. Muitas vezes eu fico furiosa. Eu não vou falar que eu não fico, não. Eu fico furiosa. Eu questiono mesmo Deus. Por quê, Pai? No começo eu questionava muito, né? Um dia eu vou vir aqui falar um pouco sobre isso. Mas hoje eu entendo que foi necessário, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E eu não posso ficar furiosa o tempo todo, nem com dor o tempo todo. Sim, haverá um dia que eu vou estar na dor. E eu não vou me punir por isso e nem me restringir de não ter isso. Porque a gente precisa, sim, ter esses momentos de dor. Porque nós não somos feitos de ferro, né? Mas nós não podemos ficar o tempo todo na dor. Só na dor, minha dor, minha dor. A gente tem que encontrar um propósito na dor. E crendo que tudo é para o reino, tudo é para Deus, a gente entende que o nosso propósito é ajudar pessoas a entender, a levar o nosso testemunho de fé, de esperança, principalmente na vida eterna. E com isso, Deus vai direcionando, sabe? Nós vamos entendendo que não foi o fim, e que haverá um reencontro. E quando a gente entende isso, eu vou falar de novo, não foi o fim, haverá um reencontro, o amor é eterno. Quando a gente entende isso, nós conseguimos sair da dor com mais força, sabe? Não desistir. Mesmo que dure, Jesus pode voltar hoje nas nuvens, e eu estou o tempo todo olhando para a porta, né? Ou Jesus pode voltar daqui 5 anos, pode voltar daqui 10, pode voltar, não sei. O dia e a hora só Ele que sabe. Nossa missão é ficar alerta, nos preparar e ficar vigilantes, não sermos imprudentes, não sermos loucos. Mas também não podemos pensar assim, Jesus não voltou, não haverá reencontro, deixa pra lá, minha fé é pra lá, vou ficar com outra pessoa, que se dane. Não vamos pensar assim, porque quanto mais nós buscamos, mais nós queremos buscar. Quanto mais nós amamos, mais nós vamos amar. Eu continuo amando meu esposo. Meu esposo Bruno Rafael Cordeiro Correia, ele é o meu esposo. Eu tenho ainda aqui as nossas alianças. Ele não deixou de existir para mim. E ele vai ser sempre meu esposo amado. Para você que pensa que que tá no começo, já ela para com isso. Eu lamento por você. Você não entendeu o que é amor, não. E nem entendeu quando eu te falo que não é bem assim. Bom, gente, eu vou encerrar, tá? Eu quero agradecer pelas pessoas que estão aqui assistindo. Pedir perdão pela minha gagueira. Às vezes meus lapsos de memória. De fato, é um pouco tenso ficar... Quando a gente está com outra pessoa, né? A Camila tá aqui, já fez live comigo. Quando a gente tem outra pessoa pra gente ter esse papo, né? A gente não fica tão tensa, mas sozinha é tensa. Mas, me perdoem, eu vou corrigindo com o tempo, vou fazer mais lives pra vocês. Vão no meu direct se vocês gostaram, me dê um feedback lá. Eu espero que vocês tenham sido edificados, né? Primeiro por esta palavra, por este bate-papo que nós tivemos aqui. Que não tenha sido a minha palavra, o meu querer, mas que Deus tenha falado através de mim, porque através da palavra nós vemos que isto é real, né? Haverá pessoas que vão falar o contrário, mas, né? Eu lamento por elas e não discordo. Eu só às vezes brigo quando fica com muita falta de empatia e falta de noção, que nem hoje eu vi a publicação.
E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. E vão no meu direct conversar comigo. Quem quiser participar do grupo Flores do Deserto, me chama no direct ou vai lá na minha bio que tem lá o link para entrar no grupo, tá? Até o final da semana eu vou fazer um questionáriozinho para conhecer todos vocês melhor. E eu entendo que na dor a gente encontra propósito. E é assim, uma ajuda a outra, sabe? Eu não me sinto sozinha quando eu sei que eu tenho vocês comigo e eu sei que vocês não se sentem sozinhos porque vocês têm a mim. E nós temos a Deus, que é um Pai maravilhoso, né? E que nos conforta e nos dá essa segurança de que a gente pode crer que não foi o fim. Isso é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Eu só vou abrir um parênteses aqui, eu já sei que eu já me despedi, mas olha que Deus tremendo, né? Enquanto alguns creem em reencarnação, e a reencarnação é uma balela, me perdoe quem acredita. Mas a reencarnação é perdida a identidade. Você vem com um corpo de macaco, uma outra pessoa, e é bem estranho isso. Gente, não é bíblico isso, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, quando você vê que na palavra de Deus há ressurreição, que a nossa história não é perdida, que nossa identidade não é perdida e que nós vamos reencontrar quem amamos. Gente, olha que Deus tremendo. Não é de se apaixonar, não é de você ficar, sabe assim, 24 horas querendo saber sobre isso. Eu amo Apocalipse, não tenham medo dessa palavra. Leiam Apocalipse, leiam Daniel, leiam Isaías, leiam Judas, leiam Malaquias. São palavras que vão edificar suas vidas. E me chama no direct quem quiser participar do grupo, ou clica na bio. E eu conto com todas vocês, mais vezes em outras lives. Perdoando de novo as falhas, mas faz parte. Beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.